Olá pessoal, o meu nome é Pedro Jardim e na aula de hoje eu vou mostrar para vocês como que a gente pode delimitar bacias e redes de drenagem através de um conjunto de ferramentas que foi desenvolvido para o QGIS chamado IPH HydroTools. Esse conjunto de ferramentas também permite que a gente faça outras operações, como por exemplo gerar curvas cota área volume a partir de M10. Mas antes da gente passar para a aplicação da ferramenta, eu vou pedir que vocês observem no painel de controle de vocês. Isso vocês podem fazer vindo aqui no menu iniciar, baixando até sistemas do Windows e vindo aqui então em painel de controle. Eu vou pedir que vocês verifiquem se o símbolo de agrupamento de dígitos de vocês está como vírgula e se o separador decimal está como ponto. Isso é fundamental para que a gente consiga aplicar a ferramenta. Então vocês podem vir aqui em alterar formatos de data, hora ou número, aqui em relógio e região, no painel de controle. Vocês podem vir aqui então em configurações adicionais. E aqui, ó, vocês podem ver que o meu símbolo decimal está como ponto. Vou trocar ele, está como vírgula, perdão. Vou trocar ele então para ponto. E aqui embaixo o símbolo de agrupamento de dígitos eu vou trocar para vírgula. Feito isso, eu posso dar aqui um aplicar, ok. Um ok novamente, posso fechar então meu painel de controle. Isso é fundamental, o software não vai funcionar se vocês não tiverem com o computador nessas configurações. Além disso, eu sugiro que aqui o sistema de... vou voltar ali. O formato de vocês esteja com português tipo Brasil. Isso é importante principalmente se vocês forem aplicar o modelo MGB no futuro, depois da discretização com o IPH HydroTools. Mas isso eu estou me adiantando, eu vou comentar um pouco mais disso adiante. Vou fechar aqui então. E a primeira coisa que nós temos que fazer então é baixar esse conjunto de ferramentas chamado IPH HydroTools. Se vocês virem aqui na internet e pesquisarem por HGE IPH, vocês encontram aqui a página do Grupo de Hidrologia de Grande Escala. O primeiro resultado aqui do Google. E o Grupo de Hidrologia de Grande Escala ele trabalha com hidrologia de grandes bacias, né, principalmente. E o carro-chefe aqui do nosso grupo é o modelo MGB. Apesar de ser feito uma série de outros trabalhos, mas o nosso carro-chefe, digamos assim, é o modelo de grandes bacias. Esse é o modelo chuva-vazão. E para ser aplicado esse modelo, é preciso primeiramente discretizar a nossa bacia. E para fazer isso de uma forma que o software sempre funcione, que o MGB sempre funcione, o grupo desenvolveu esse conjunto de ferramentas chamado IPH HydroTools, que vocês podem encontrar vindo aqui em MGB, Downloads, e se vocês virem aqui em versão atual, que aqui no momento desse vídeo é 4.5, vocês entram então na página do MGB. Aqui, só vou chamar a atenção, né, se vocês entrarem lá, nesse momento, talvez diga para utilizar a versão 3.4.14, a madeira do QGIS, mas eu aconselho usar a 3.10.8, que é um pouco mais estável. E se vocês baixarem aqui, vocês encontram então os plugins, tanto do MGB quanto do IPH HydroTools. Aqui a gente vai ter, nesse vídeo, só o IPH HydroTools. Existem outros vídeos aqui no YouTube com a aplicação do MGB. Mas então, se entrar aqui no IPH HydroTools, vocês são levados a essa pasta do Drive, onde vocês podem clicar com o botão direito aqui no nome do IPH HydroTools e clicar em fazer download. Eu já fiz o download para vocês, eu vou mostrar como é que ele é baixado. Então aqui na minha aula 5, esse aqui é o arquivo então que vocês vão baixar, é um arquivo .zip, e é a partir desse arquivo que a gente vai então instalar o nosso conjunto de ferramentas IPH HydroTools. Bom, então uma vez que vocês ajustaram no painel de controle as configurações de agrupamento de dígito e ponto e também baixaram aqui o arquivo zipado, vocês podem então passar para o QGIS. Lembrando então que a versão que eu tenho instalada aqui é 3.10.8. Aqui é um testezinho que eu fiz para ver se a aula ia dar certo. Uma vez que abriu aqui o QGIS, eu vou começar um projeto vazio. E a primeira coisa que eu vou fazer, então, é vir aqui em complementos.
E aqui eu já tenho o PH do Tools instalado, mas eu vou mostrar para vocês como vocês poderiam instalar se ele não tiver ainda. Vocês vêm aqui em gerenciar e instalar complementos. E aqui vocês podem ver aqui na opção instalar a partir do zip. E vocês buscam direto aqui o arquivo zip do IPH do Tools. Uma vez que vocês colocarem ele aqui, é só clicar em instalar complemento. Esse conjunto de ferramentas então vai ser instalado. E no momento que vocês fecharem aqui, vai aparecer o IPH do Tools instalado tanto aqui em complementos, quanto imediatamente já vai surgir aqui o íconezinho do grupo de ideologia de grande escala, que se vocês clicarem, então, vai abrir a caixa de ferramentas do IPH do Tools. Então tá, então, uma vez instalado o IPH do Tools, nós podemos então passar para o pré-processamento do nosso MDE, para que a gente possa então aplicar o conjunto de ferramentas tal qual ele foi programado. Para isso, eu vou utilizar o MDE do SRTM de 90 metros para a bacia do Taquari, que eu já mostrei em outros vídeos como adquirir e como fazer um recorte desse MDE. Eu vou deixar o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo. Eu vou adicionar aqui então o nosso MDE do Taquari já recortado. Vou buscar aqui o nosso recorte underline tac.tif. Vou dar aqui um adicionar. E um fechar. Então tá aqui o nosso MDE, que foi recortado aqui para a bacia do Taquari, a partir do MDE do SRTM de 90 metros. E se vocês entrarem aqui nas propriedades do nosso arquivo, vocês podem clicar com o botão direito aqui em camadas e em propriedades. Vocês vão ver aqui algumas coisas importantes. Primeiro é que o nosso sistema de projeção aqui ele está do tipo geográfico em WGS84. Sempre que vocês forem aplicar o IPH do Tools, eu aconselho que usem esse sistema de projeção, principalmente se o objetivo de vocês é rodar o MGB posteriormente. A segunda coisa que nós observamos aqui é que o nosso valor mínimo aqui é menos 3. Só que esse valor mínimo aqui, ele não é muito garantido que seja o valor mínimo de fato, porque ele pode estar pegando uma amostra dos valores para apresentar esse valor mínimo aqui, que não contempla de fato todos eles. Para ter certeza qual é o nosso valor mínimo de verdade, eu aconselho que vocês venham em simbologia, e aqui, onde diz tipo de renderização, troquem de banda simples cinza para paletizado valores únicos. Vocês podem dar, então, classificar aqui embaixo. E percebam, então, que o valor mínimo dele, na verdade, é menos 11. Tanto que agora, uma vez que eu fiz isso e eu volto ali nas informações, agora ele atualizou aqui com o valor mínimo de menos 11. E por que eu estou dando ênfase a isso? É porque o IPH do Tools ele foi programado para trabalhar com valores do tipo inteiro, ou seja, sem casas decimais, e também com valores positivos. Então a gente vai ter que passar esse nosso MDE para todo ele positivo. Uma outra última coisa que dá para observar aqui é o tamanho do nosso pixel. Ele tem um tamanho de 0.0008336, e isso na linha do Equador, isso em graus, né? E na linha do Equador equivale a aproximadamente 90 metros. Então o nosso MDE tem 90 metros de aresta em cada célula. Então tá, vou fechar aqui as propriedades. Isso aqui é o valor único de cada um deles. Eu vou voltar para a paleta de cinza para ficar mais... Eu já cumpri aqui a função de mostrar o valor mínimo, então vou voltar aqui para a banda simples cinza. Então tá, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é passar o nosso MDE para que ele seja todo positivo. E a forma mais simples de vocês fazerem isso é elevando todo ele a uma cota, pelo menos o valor, assim, somar ele todo com um valor constante. Porque fazendo dessa forma eu garanto que as diferenças entre as células, de altitude entre as células, vão se manter. E é isso que importa quando a gente vai fazer, por exemplo, o nosso flow direction, as nossas direções de fluxo, ou mesmo as nossas curvas cota área volume. Para fazer isso, então, eu sugiro que vocês venham aqui em raster, em calculadora raster, deem 2 cliques aqui no recorte underline tac,
E como nós tínhamos visto que o nosso menor valor era menos 11, então eu posso somar aqui com sei lá, 20, só para garantir então que eu tenha todos os valores positivos sempre. Aqui em camada de saída, eu vou dar o nome de recorte, underline tac, underline pos, de positivo. Posso salvar, estou salvando aqui com GeoTIFF mesmo. E agora eu posso dar aqui um OK. Então tá. Percebam agora então que aquele nosso valor de menos 3 que apresentava antes, agora passou para 17, ou seja, menos 3 mais 20. A mesma coisa com o nosso positivo aqui, ele foi acrescido de 20 unidades. Outra coisa que a gente precisa fazer antes de passar para a aplicação do IPH do Tools é conferir o nosso valor de NoData. Por que isso? Aqui o nosso MDE, ele pode não parecer, mas na verdade ele é um retângulo. Ele tem um determinado número de linhas e colunas. E essas células aqui que não aparecem é porque elas têm um valor de NoData. Ou seja, o programa ele entende que isso não deve ser apresentado aqui, mas esses valores são necessários para compor o nosso arquivo. E com o PHD Tools, eu sugiro que a gente trabalhe com o valor de menos 999, 4 noves, de NoData. A forma mais fácil de fazer isso aqui no QGIS é usando a ferramenta de Reclass. Eu posso vir aqui em Processar, Caixa de Ferramentas, e aqui onde diz Análise de Dados Raster, eu posso vir aqui em Reclassificar por Tabela. Aqui ele já está com o nosso recorte, underline tag, underline positivo. E aqui onde diz Tabela de Reclassificação, na verdade a gente não quer que ele reclassifique de fato as células do nosso MDA. A gente só quer essa parte aqui, ó, que é definir o valor de sem dados, né, das células sem dados, e também o nosso tipo de saída. Mas é necessário para a ferramenta que eu indique aqui na tabela de classificação alguma coisa. Então eu vou clicar aqui nos 3 pontinhos, vou adicionar uma linha, e aqui eu vou colocar o valor mínimo 0, o valor máximo 0, e o valor que ele deveria atribuir, então, 0. Isso na prática quer dizer que não vai ser feita nenhuma alteração nos dados do nosso arquivo. Posso dar um OK. Aqui na minha ferramenta já está com menos 999. Se na de vocês não tiver, eu sugiro então que mudem para esse valor. E aqui no tipo onde diz float32, nós podemos mudar para int16. Eu vou salvar então no arquivo temporário. Salvar no arquivo. Eu não vou salvar no temporário, vou salvar um arquivo de fato para ser salvo no PC. E eu vou dar o nome de recorte tac. Não, vamos colocar aqui tac, underline pos, underline reclass. Posso dar um salvar. Posso dar um executar então. Ok. Vou fechar aqui a ferramenta. E a princípio não mudou nada de um para outro. Mas agora o nosso valor de NoData eu garanto que está como menos 999. Vou fechar aqui a caixa de ferramentas. E a última coisa, de fato, que nós precisamos fazer antes de passar para as ferramentas do IPH do Tools é converter o tipo de arquivo para um tipo que seja familiar ao IPH do Tools. O IPH do Tools ele foi programado para trabalhar com basicamente 2 tipos de arquivo. Um arquivo .ascii, que é um arquivo raster padrão, e um arquivo .irct. Esse arquivo IRCT é um arquivo binário que ele agiliza muito a leitura e o processo das ferramentas no PHD Tools, mas, com contrapartida, ele não pode ser adicionado aqui à área de visualização do QGIS. E por não ser um formato de arquivo padrão do QGIS, então eu não posso converter esse meu arquivo aqui para o IRCT, eu tenho que converter ele para ASCII. Para fazer isso, eu sugiro que vocês venham aqui em raster. Eu sugiro não, né? Venham aqui em raster, converter e converter o formato. Aqui então ele já está o primeiro arquivo aqui da minha tabela de camadas. Eu não vou substituir a projeção do arquivo.
E aqui onde diz atribuir um valor sem dados, eu vou colocar novamente o meu menos 999. Eu vou clicar aqui em copiar todos os subconjuntos desse arquivo para os arquivos saída. E aqui, não vou mexer em mais nada, mas aqui embaixo... perdão, aqui eu vou mudar o tipo de dado de saída, vou manter como int16 novamente. E aqui o arquivo de saída, vocês podem clicar aqui nos 3 pontinhos, salvar no arquivo. E aqui eu vou salvar ele como TAC-POS QGIS. E mais pra frente eu já vou mostrar para vocês porque eu coloquei esse underline QGIS aqui no fim do nome. E aqui no tipo de saída, de arquivo de saída, eu vou selecionar aqui então o ASCII. Posso dar um salvar. Vamos executar. Ok. Posso fechar aqui a ferramenta. E está aqui o nosso MDE no formato ASCII. Eu vou mostrar para vocês como é que é a estrutura desse MDE. Se vocês forem na pasta onde vocês salvaram o arquivo ASCII de vocês e clicarem com o botão direito, vocês podem abrir com um Notepad, que é um software que eu tenho instalado aqui, ou com um bloco de notas mesmo, se vocês não tiverem um Notepad instalado no PC de vocês. Abrindo com o bloco de notas ou com o Notepad, vocês percebem aqui como é que é a estrutura do nosso arquivo. Ele tem aqui o número de colunas, no caso são 4.448 colunas, ou seja, cada coluninha essa aqui vai até o fim do arquivo, até fechar 4.448. Eu tenho esse número aqui de linhas, então eu tenho 2.733 linhas no meu arquivo, descontando então as do cabeçalho, né? Aqui as coordenadas de canto, que vão colocar ele geograficamente na posição correta, lá no QGIS. O tamanho de célula. E o valor de NoData, que como eu comentei com vocês, então nós fizemos todo aquele processamento para mudar esse valor para menos 999. Então tudo isso aqui que aparece com menos 9999 é aquela região que não vai ser apresentada lá no QGIS. Se vocês derem uma buscada aqui, aqui vão aparecer então células com valor diferente daquela de NoData, que são as elevações do terreno de cada uma daquelas células. Então tá. Feito tudo isso, esses 3 passos aqui, a partir do MDE original, nós podemos então passar para as ferramentas do IPH-DOTools. Eu vou aqui abrir o IPH-DOTools. E a primeira coisa que nós precisamos fazer é trocar esse tipo de ASCII aqui do QGIS, que tem aquele cabeçalho que eu mostrei para vocês, por um arquivo ASCII do formato ESRI. O IPH-DOTools ele foi programado para trabalhar com aquele tipo de ASCII que sai do processamento com o ArcGIS. E então fica uma dica, vocês podem fazer todo o pré-processamento do MDE de vocês no ArcGIS e daí no fim passar ele para ASCII por lá mesmo, e aí não precisaria desse passo intermediário aqui. Mas uma vez que nós fizemos aqui tudo pelo QGIS, eu tenho que converter então o nosso ASCII do QGIS para um ASCII do tipo ESRI, que o IPH-DOTools usa. Então vocês podem clicar aqui em Measurement Tools e Conversion QGIS ASCII para IPH-DOTools ASCII. Vou dar 2 cliques ali. O nosso arquivo de entrada é o nosso TAC _POS _QGIS. E o nosso arquivo de saída, eu vou dar o mesmo nome, só que ao invés de _QGIS, eu vou colocar _IPH-HT, que é IPH-DOTools. Posso salvar. E posso dar um process. Ele diz aqui que essa operação pode demorar, dependendo do tamanho do arquivo, mas como a nossa bacia do Taquari não é tão grande assim, vai ser rapidinho. Já foi. Ok. Uma vez então que a gente tem o nosso ASCII no formato próprio para ser trabalhado no IPH-DOTools, a primeira coisa que a gente vai fazer é remover as depressões do nosso MDE. O que são depressões? São células que têm cota inferior às suas vizinhas, ou conjunto de células que têm cotas inferiores às suas vizinhas, né? E
Um dos passos que a gente precisa fazer para delimitar a bacia é definir as direções de fluxo. Então aqui, digamos que essa célula aqui, ela tem uma cota inferior às vizinhas dela. Na prática, ele não conseguiria definir uma direção de fluxo, porque a declividade dela daria sempre negativa, né? Ele não teria um caminho para seguir. E para definir, então, as nossas direções de fluxo, nós precisamos remover essas depressões do nosso arquivo. Para isso, vocês podem utilizar a ferramenta Sync and Destroy. E aqui, como arquivo de entrada, nós vamos colocar o nosso ASCII do IPH-DOTools. Como eu comentei com vocês, o IPH-DOTools trabalha com dois arquivos, um arquivo .ascii e um arquivo .irct, binário, que, como eu disse, ele é mais rápido de ser lido e processado. Aqui, onde ele diz correct then output file name, ele vai dar vai ser onde a gente vai salvar o nosso arquivo sem as depressões. Eu vou salvar lá na pasta como tac pos underline sync, pode ser, só para indicar qual foi a ferramenta utilizada. E eu vou salvar então como irct, para que os próximos passos sejam mais rápidos. Posso dar aqui um salvar. E a mesma coisa aqui com as nossas direções de fluxo, que já estão definidas com essa mesma ferramenta. Eu vou salvar também como irct, porque principalmente as direções de fluxo ela é lida em outras ferramentas aqui do IPH-DOTools, então se eu vou ler ela várias vezes, é mais conveniente que eu salve ela como irct. Posso dar aqui um salvar. Eu chamei de tac _pos _fdr, de flow direction. E o IPH-DOTools ele tem principalmente dois métodos aqui de remoção de depressões. Ele tem o MHS, que foi desenvolvido pelo Vinícius Siqueira, atualmente doutorando do grupo de hidrologia de grande escala. E tem também o PFS, que é aquele método do Idrissi. Existe um artigo sobre o IPH-DOTools e que dá a explicação desse método do MHS, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E as diferenças do MHS para o PFS em termos de resultado final são bem sutis, depende mais de características do MDE mesmo. Então, eu aconselho que para aplicações futuras, vocês observem, então, talvez processem com os dois métodos de remoção de depressões e vejam aquele que melhor representa, então, a registragem de vocês. Aqui, esses 3 valores eu vou manter como estão e vou clicar aqui em Remove Sinks. Então, eu vou utilizar o MHS. Ok, então acabou aqui o meu pré-processamento das depressões. Esse pré-processamento demorou aqui no meu PC em torno de uns 12 minutos. Então, no vídeo que vocês estão vendo, eu dei uma cortada para adiantar esse processo. Então, é possível que no PC de vocês demore em torno desse tempo, mais ou menos. De fato, é o passo que mais demora de toda a aplicação do IPH-DOTools. Posso dar aqui então um OK. Vou fechar minha ferramenta. E vou passar aqui para a definição do meu fluxo acumulado. O que é o fluxo acumulado? Para cada célula, vai ser contado então o número de células a montante dela, ou seja, células que drenam para essa célula a partir das minhas direções de fluxo. Posso dar 2 cliques aqui então em Flow Accumulation. Quando estou abrindo ali, eu vou fechar essa janelinha aqui do Conversion QGIS. Então aqui ele pede as nossas direções de fluxo. Eu vou entrar aqui então com o meu tac _pos _fdr.irct. E o meu fluxo acumulado eu também vou salvar como IRST.
Uma vez que eu estou salvando eles todos na mesma pasta, a forma mais fácil de fazer isso é selecionar tudo. Aqui eu vou dar um Ctrl A, vou copiar e aqui eu vou colar o meu caminho. E aqui, ao invés de underline FDR, eu vou salvar como FAQ, de Flow Accumulation. Então, eu só copiei todo o caminho aqui e substituí ele tudo aqui. Então tá, vou dar um Process. Caso você salve o seu Flow Direction como ASCII, aí esse passo aqui vai demorar mais. O RST, esse tipo binário, ele de fato é bem mais rápido, como deu para ver aqui. Então vou dar um OK. Vou fechar aqui a minha ferramenta e vou então para o próximo passo, que é definir a minha rede de drenagem. Aqui em String Definition, vou dar 2 cliques. E o que ele pede então é o nosso Flow Accumulation. Eu vou entrar com ele aqui então. Eu vou mudar aqui para que apareça por ordem por detalhes e por data de modificação. Pronto. Aqui eu vou abrir o meu FAQ.rst. E aqui, diferentemente dos outros, eu vou salvar o nosso String Definition como ASCII. Então eu vou salvar aqui como TAC, underline POS, underline STRD, String Definition. E aqui eu já vou colocar um outro valor, que é 20 km². 20 km2. Por que eu estou colocando esse finalzinho aqui? Porque uma coisa que eu preciso definir aqui no String Definition é a partir de qual limiar de células a montante vai ser começado a definir então a minha rede de drenagem. E para isso eu posso fazer com um número de células, por exemplo, depois de 1000 células de drenagem, eu quero que então comece a ser definida a minha rede de drenagem. Eu posso fazer como uma porcentagem do número de células total do arquivo, ou eu posso fazer uma área montante, a partir de uma área montante. Então aqui no caso eu vou deixar esse valor padrão aqui do IPH do Tools, que para essa bacia do Taquari vai dar uma rede de drenagem legal, mas para bacias menores talvez seja interessante diminuir esse número um pouco. E eu coloquei aqui o nome no arquivo para eu saber então qual foi o meu limiar que eu adotei para a definição da rede de drenagem. Caso no futuro eu observasse que ficou pouco discretizado, eu poderia vir aqui então e rodar de novo a ferramenta com 5, por exemplo. Então posso dar aqui um process. Ele diz aqui quantas células mais ou menos representam então meus 20 km². E aqui, OK. Vou fechar aqui a ferramenta. E eu já vou adicionar aqui para vocês verem então como é que foi o nosso arquivo de saída. Então, ó, tá aqui a nossa rede de drenagem. Vocês observam que ele gerou uma rede de drenagem para todo o meu MDE, né? E aqui é a área do mar, né? E isso é uma das coisas que acaba deixando mais lento o nosso pré-processamento com o Sync and Destroy, porque é uma grande área plana que o software tem que resolver. Então, para aplicações futuras do IPH do Tools, ou qualquer ferramenta de definição de bacias, eu aconselho que vocês evitem ao máximo pegar áreas de mar. Mas então tá aqui a nossa rede de drenagem do Taquari. E com ela definida, eu posso passar então à definição da nossa bacia. Para a definição da bacia tem então aqui a ferramenta Watershed Delineation. Eu vou dar 2 cliques nela. E o que ele pede? Ele pede a nossa direção de fluxo, o nosso arquivo da rede de drenagem e também o exutório da nossa bacia. Então eu vou minimizar aqui a ferramenta, eu não vou usar ela agora, porque eu vou primeiro definir então qual o exutório da bacia. Vou minimizar. E aqui
Essa aqui, ó, é a bacia do Taquari. Começa lá na cabeceira e tal, até chegar aqui embaixo no Jacuí. Para definir o resultado, então eu vou aproximar aqui da confluência com o Jacuí. E eu vou vir aqui em camada, criar nova camada shapefile. E aqui eu vou criar então um exutório que vai ser um shape do tipo ponto, que eu vou colocar aqui o nome de exut underline tac. Posso salvar. E aqui ele já define o nosso sistema de projeção como WGS74. Eu não vou criar nenhum campo novo. Vou dar aqui um OK. Então aqui ele criou na nossa tabela aqui de camadas, na nossa janela de camadas, um arquivo shapefile que ele está vazio. Para colocar em edição, então, com ele selecionado aqui, eu vou clicar nesse ícone do lapisinho. E eu posso clicar aqui, então, em adicionar ponto. Uma vez que eu cliquei em adicionar ponto, o nosso mouse ele vira esse pequeno alvo aqui. E eu não vou colocar ali no exutório do Taquari, eu vou colocar um pouco mais aqui em cima. E se vocês quiserem marcar no mesmo ponto, ó, observem aqui embaixo as minhas coordenadas. Então, se quiserem aproximar, é menos 51.73709 e menos 29.93047. Eu vou colocar em cima, então, do nosso pixel da rede de drenagem. Vou dar um clique. Ele pede, então, para atribuir um ID para essa nova feature, né? Essa nova feição aqui do nosso shape. Vou colocar 1. Posso dar um OK. Então, ele criou, então, o nosso pontinho ali. E feito isso, eu posso salvar e parar a edição. Então tá, uma vez com o nosso exutório definido, eu posso voltar lá para a minha ferramenta. O vizinho aqui tá em obras, então não é possível que vocês ouçam um barulho de fundo. Mas, enfim, vamos lá. Entrar aqui com a minha direção de fluxo. O nosso fdr.irst. O nosso string definition, que é o strd underline 20 quadrados.ascii. E aqui é o nosso exutório. Uma vez que vocês adicionaram esses três arquivos, o primeiro passo que vocês têm que fazer é esse snap outlet to nearest string. O que isso vai fazer? Ele vai garantir que o nosso exutório esteja no centro da célula. Vocês podem clicar então nesse snap. Aqui ele começa a ler a nossa direção, a nossa rede de drenagem. E aqui ele vai salvar um novo shapefile, que está deslocado exatamente para o centro da célula. Eu vou colocar como exut tac underline snap. Posso salvar. E ok, ele criou lá, lá na pasta de vocês um novo shapefile, agora exatamente no centro da célula da rede. Vou salvar aqui então agora a nossa bacia. Eu vou salvar como tac underline pause underline watch de watershed. Vou salvar como ASCII mesmo para a gente ver como é que ficou o resultado. Posso dar então um process. Então foi bem rapidinho o processamento, principalmente porque o nosso flow direction está como binário, como IRST. Vou fechar a ferramenta e vou adicionar aqui então para que a gente veja como é que ficou o resultado. Então tá aqui a bacia, ela tá preta, então eu vou mudar aqui a simbologia para que fique mais fácil de ser visto. Dei 2 cliques ali na camada, e aqui em simbologia eu vou trocar para valores únicos, dar um classificar aqui. Só tem um valor de 1, né, que é o valor da nossa bacia. Posso dar um OK aqui, deixar esse vermelho. E tá aqui a bacia do Taquari. Uma vez delimitada a bacia, uma coisa que nós podemos fazer
é converter ela para um arquivo do tipo vetorial, por exemplo. Para fazer isso, nós clicamos aqui em Watershed Polygon. Eu vou entrar com a minha bacia delimitada. E aqui o arquivo de saída, vocês percebem então que é um arquivo do tipo shapefile. Vou colocar como tac underline bacia. Vou clicar em salvar. E vou dar aqui então process. Ok, definido então a bacia em formato vetorial. Eu posso buscar ela clicando aqui em adicionar camada vetorial. Está aqui o meu tag underline bacia. Está aqui então a nossa bacia em formato vetorial, que é mais fácil eu trocar a cor dela e mexer. Então eu vou clicar aqui em simbologia, clicar aqui em preenchimento simples. E ao invés de ser preenchimento simples, eu vou colocar contorno linha simples. Vou trocar aqui para o mesmo vermelho. Aumentar um pouco aqui a largura do traço. Então eu vim em simbologia, cliquei em linha simples, troquei aqui para contorno linha simples e mudei a cor para vermelho. Dá um OK. Então está aqui a nossa bacia bonitinha. Eu posso querer também converter a minha rede de drenagem desse tipo raster, esse arquivo matricial, por um tipo vetorial. Mas pode ser que me interesse só a rede de drenagem dentro da bacia de fato. Então, para isso, a primeira coisa que nós temos que fazer é recortar a nossa rede de drenagem tipo raster aqui pela bacia. Para fazer isso, vocês podem entrar aqui em Management Tools e Extract Raster by Raster. Aqui o nosso arquivo de entrada, então, vai ser a nossa rede de drenagem. E a camada raster com a qual a gente vai recortar vai ser a nossa bacia. Então, tá aqui underline pose, underline watch. O nosso arquivo de saída eu vou chamar como tag underline pose, underline stream, underline bacia. E aqui eu vou manter como ASCII mesmo, só para a gente ver como é que fica o resultado. Dá um process. Ok, fechar aqui. Vou adicionar para vocês verem como é que ficou o resultado. Então, se eu desligo as camadas de baixo, eu vejo agora que a nossa rede de drenagem está só aqui para a área da bacia. Uma vez feito isso, eu posso vir aqui então em Drainage Line e eu vou converter essa minha rede extraída para um tipo vetorial. Ele precisa do nosso Flow Direction, então lembra que eu falei lá no início que eu ia usar bastante Flow Direction, por isso que valia a pena salvar ele como binário. Então está aqui ele, nosso IRCT. Perdão. Antes de fazer essa conversão para tipo vetorial, eu preciso primeiro dar uma reclassificação aqui, um valor único para cada subtrecho da nossa rede de drenagem. Nós precisamos segmentar ela a cada confluência. Para fazer isso, nós vamos aqui em Segmentation Tools, e aqui tem a opção Arc-Hydro Segmentation, que é essa segmentação da cabeceira até a confluência e também entre confluências. Eu posso vir aqui então em Arc-Hydro Segmentation. De novo, o nosso Flow Direction. Então, tá aqui ele. O Stream Definition File eu já vou usar aquele recortado.
E o nosso arquivo de saída, eu vou usar a mesma técnica de copiar aqui e colar. Vai ser o string underline seg_arc, segmentation do tipo archhydro. Posso dar aqui um process. Ok. Para vocês verem, então, o que foi feito com a ferramenta, eu vou buscar aqui o resultado. E ó, ele criou 811 trechos. Eu vou mudar aqui a simbologia dele para valores únicos. O 0 aqui eu vou deixar como preto. Ó. Então, cada trechinho desses aqui agora tem um valor único, da cabeceira até a confluência e também entre confluências. Feito isso, então, nós podemos passar para a definição da nossa rede de drenagem em formato vetorial. Eu venho aqui em Drainage Line, novamente, então. Com nossas direções de fluxo. E também, agora, essa segmentação do archhydro. Aqui o nosso arquivo de saída é um arquivo do tipo shapefile. Então, vou salvar como tac underline rede. Posso salvar. E posso dar um process. No momento que eu faço isso, ele lança aqui uma mensagem perguntando: você tem certeza que você que segmentou a rede usando o método archhydro? Daí sim. Ok, então a nossa rede de drenagem foi feita então no formato vetorial. Eu posso adicionar ela aqui ao nosso projeto. Então está aqui o tac underline rede. Posso adicionar. E ó, vou desligar aqui tudo que está por baixo então, tirando a bacia, vou manter a bacia aberta. Então está aqui a nossa rede no formato vetorial. Eu vou mudar ela aqui para um azul. E pronto, para ver se ela ficou boa, eu vou desligar aqui o MDE por baixo e vou adicionar um mapa aqui do Google Satellite. Para fazer isso, então, eu venho aqui em Web, Map Library. Opa, perdão. E aqui eu adicionei, então, o meu tipo de foto aérea que tem do Google. Se eu der um zoom, então, eu percebo que a minha rede de drenagem ela está, de fato, sobre o Taquari. Vou dar ela aqui. Então, com isso, eu consegui definir a minha rede de drenagem e a minha bacia usando o IPH Hydro Tools. Uma outra coisa que nós podemos fazer com esse software também é calcular curvas tipo cota área volume. Então, aqui em Stage Area Storage, eu posso entrar com o nosso modelo digital de elevação. E ó, observem aqui o aviso que deve ser o arquivo bruto, ou seja, aquele sem a remoção de depressões que nós fizemos lá com o Sync and Destroy. Então eu posso entrar aqui com o tac underline pos underline IPH-HT. Aqui o nosso Flow Direction, velho de GAR, então tá aqui ele. O String Definition, que eu vou entrar, dessa vez eu vou entrar com o String Definition recortado pela bacia. E aqui
eu entro com o ponto a partir do qual eu quero definir a minha curva cota área volume. Aqui eu vou usar direto o exutório da bacia, mas eu poderia marcar qualquer outro ponto ao longo da minha rede de drenagem. Novamente ele diz aqui para eu fazer o snap. Se vocês marcaram um novo ponto na rede de drenagem, é necessário então executar esse passo. Como eu já fiz o snap anteriormente, eu só vou puxar ele aqui embaixo. E aqui o Destination Folder é o local onde ele vai salvar o nosso arquivo TXT com as informações de cota área volume. Então, vou salvar aqui na minha área de trabalho. Na minha pastinha aqui. Ok. E aqui eu defino até qual altura eu vou fazer as minhas curvas cota área volume. Então eu vou deixar como 100 metros é meio exagerado ali, já que eu estou no exutório do Taquari, eu vou deixar como 50 mesmo. E eu também vou plotar aqui então as minhas curvas. Posso dar um process. Ok. Então foi gerado aqui tanto a minha curva que diz para cada incremento de metro quanto que eu vou ter de volume em hectômetros. E também quanto seria a área alagada para cada metro a mais. Se vocês buscarem lá na pasta de vocês, percebam que tem aqui criado um outlet underline 0. Por que 0? Porque eu só usei um ponto para definir essa minha curva, mas eu poderia ter no mesmo shapefile vários pontos. Então eu teria o meu outlet 0, 1, 2, 3, até tantos pontos quanto eu tenha no meu arquivo shapefile. E se eu abrir ele aqui, nós temos então a cota inicial da barragem para o primeiro metro, e assim por diante até fechar os meus 50 metros. Então eu tenho aqui a minha área alagada em metros quadrados, a minha altura média e o meu volume em hectômetros cúbicos. Então tá. Bom, pessoal, então foi isso. Nessa aula eu mostrei como delimitar uma bacia e uma rede de drenagem no QGIS usando o IPH do Tools. De cara eu também mostrei como com essa ferramenta eu poderia definir uma curva cota área volume em um ponto qualquer ao longo da minha rede de drenagem. E é isso. Muito obrigado e até uma próxima aula.